Então, para mim falar da JGO Painéis, eu trabalhei em São Paulo uns 2 anos, depois montei minha empresa em 71. Mas o que é importante, que eu gostaria de contar, é que a minha eu comecei, para mim, aprender a profissão de letrista. Foi letrista? Eu sou letrista. Você abria letra? Exatamente. Mas como começou? Aos 12 anos, eu trabalhava num escritório de engenharia. Naquele tempo chamava menino de banco, né? Depois foi office boy. E meu pai é produtor rural, em Fernandópolis. E o que acontece? Não tinha esse negócio de sexto, era sábado. Chegou sábado, tinha que trabalhar. E o escritório de engenharia me deu o sábado. Eles descontavam, mas me deu o sábado. E meu pai, como era produtor rural, ele queria que eu, aos domingos, ele forçava todos nós a ajudar ele. Ele era produtor de café. A gente tinha que ir para lá. Eu falei, não, eu não gostava. O que eu comecei a fazer, Jota? Eu peguei amizade com um cara de um bazar que abastecia o nosso escritório em termos de papelaria. Mas tinha uns brinquedos lá, eu comecei a pegar os brinquedos no bazar para vender aos domingos. E em pouco tempo eu já estava ganhando o suficiente para meu pai pagar alguém para repor o meu trabalho junto com ele, né? E depois minha irmã também, que era costureira, ela fazia sob encomenda. Eu falei, você vai fazer camisa que eu vou vender. Isso com 12 anos, 12, 13 anos. E aí aumentou a margem de lucro, né? Em pouquinho tempo eu estava faturando um valor que dá para pagar, porque tudo que você ganhava do primeiro, você ia para os pais, né? Dá para pagar 2, 3 peões. E aí, um dia eu passando num prédio, tinha um letrista escrevendo uma fachada. E eu ofereci a camisa para ele, ele chegou, desceu, experimentou ele mesmo. Quanto você tem aí? 4? Ele falou, eu vou ficar com as 4. Passa amanhã para receber. Você sabe o que aconteceu, né? Esse amanhã aí eu passei umas 10 vezes e ele não me pagou. E geralmente, eu sou uma pessoa um pouco persistente, resiliente nesse sentido. Aí um dia eu subi na escada, ele falou que ele ia descer, ia no banco, eu subi e comecei a encher letra. Ele estava riscando, fazendo o filete das letras, contorno. Eu comecei a encher as letras para ele. E eu gostei da brincadeira, tanto que eu pedi demissão do escritório e fui trabalhar com ele. Até comento, eu não recebi a camisa, mas eu aprendi uma profissão. E mais ou menos de um ano, eu já era um letrista. Meia boca, mas já era um letrista. E um dia eu estava escrevendo, aí eu saí dele porque ele não pagava ninguém, eu montei um pequeno ateliê. E eu estava escrevendo na porta de um carro e passou um senhor, parou, ficou olhando ali. Falou, garoto, você é um bom letrista, mas vai embora daqui, isso aqui não dá futuro não, Fernandópolis não dá futuro para ninguém, eu sou daqui. Vai para São Paulo, eu trabalho no mapping. E trabalhei na Eletro, e na Eletro está precisando de letrista. Eu tenho um amigo meu lá, eu vou te passar o telefone dele, o endereço, ele vai conseguir para você uma vaga na Eletro. Eu fui, fiz o teste e passei como oficial letrista em São Paulo. Aí eu trabalhei 2 anos e fui para São José do Rio Preto em 1971, aí eu montei a empresa JCO Painéis. Mas, Jota, sem nenhum conhecimento de gestão, sem capital de giro, você imagina o sufoco que não foi a partir daí para me tocar essa empresa. Foi muito difícil. Você lembra dos cartazistas? Sim. Aquele cara que fazia aquela precificação nas vitrines e tal. É uma profissão aquilo, certo? E eu peguei muita manha daquilo ali e junto eu aprendi a fazer layout. Eles faziam com guache, sabe? Fazia os layouts. E eu aprendi a fazer o layout. E vendas, o que acontece? Aquele trabalho que eu fiz lá no começo, de garoto lá vendendo porcariada nos bairros, eu aprendi um pouco a venda. Então, tudo isso aí junto me ajudou. Quando eu montei a empresa, eu ia fazer, não tinha computador naquela época, loja, internet, não tinha nada. Eu fazia os layouts e quando eu ia mostrar o layout, o cara enchia os olhos pelo layout. Ele é bom de desenho hoje? Ele também faz. Não. Ele faz os layouts. Eu dou meu espetáculo, mas eu não... Ele faz o desenho, igual você falou isso, seu pai faz. Ele pega, faz o desenho no papel e leva o pessoal da gráfica colocar no computador. Eu sofria muito, João, porque eu escrevia farmácia, aí o A já ficava apertadinho, porque ele estava na escala correta, sabe? Faz aquele risquinho assim e coloca a letra. Mas esse caso do layout mesmo, você tem noção, teve um período, não lembro, mas já foi uma década de 80, não sei, eu estava... na época, no interior, para você revelar um filme, Jota, demorava mais ou menos uns 15 dias, colorido. Aquele rolo, né? Eu estava voltando de São Paulo, eu passei ali em Limeira, e eu vi um painel que eu já havia visto aquele painel em outros lugares. Falei, pô, deve ser alguma grande empresa. Eu peguei uma marca, tinha uma Polaroid, porque a Polaroid não tinha grande definição, mas ela revelava na hora. E eu peguei, tirei uma foto do painel e em casa eu dei uma melhorada no layout, dei uma rejuvenescida na marca e tal. A marca não, no layout, né? E aí eu descobri uma empresa de ótica em Marília.
Aí eu consegui acertar por telefone e tal, e acertei uma visita, e por sorte a diretora atendeu, e o dono da empresa passou numa hora e viu, e chamou a atenção o layout que eu tinha feito. Esse cara falou, nossa, que bacana, porque o painel está um pouco prejudicado e tal, e você está com uma proposta de locação que vai dar manutenção. Hoje nós compramos, mas ninguém cuida do painel, está abandonado. Eu sei que fizeram uma reunião ali, voltaram dentro de mais ou menos uns 20 minutos. Falou, você tem condições de fazer? Eu fiz um projeto e a proposta para 3 painéis. Ele chegou e voltou, falou, você consegue fazer 50? Isso na década de 70. Eu topei, eu não tinha capital de giro para fazer nem 5. Certo? E aí eu fechei por causa do layout e também um pouquinho de artimanha na venda, né? Então essas coisas ajudam. E ali eu comecei a fazer, e é interessante, ali eu conheci a JJ. Eu não tinha capital, e onde eu apresentei o projeto para essa JJ, e ele falou assim, porque o banco emprestava dinheiro 3 vezes o seu saldo médio, eu trabalho com o Bradesco. Não dá para fazer 3 painéis. Então, aí foi que eu comecei a trabalhar, e aí entrei com a Jota e deu certo. Entregou rápido, pagou a conta rápido. Fazia 10 painéis, entregava, acertava com ele, pegava de novo. Então, me ajudou. Foi talvez que não fosse o Jota, eu não teria... Nem maldiçoa a Jota. Mas quando você faz com um trabalho, não para pagar a conta, mas para fazer um investimento, vale a pena. E aí, para mim, foi um impulso muito grande dessa época. Você imagina, tem muitas empresas aí que não tem 50 painéis. Isso eu fiz em 1980.